Atos 21, de 10 a 13. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando nos seus próprios pés e mãos, e disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo estava de passagem. E aí veio um homem chamado Ágabo, um profeta, e falou: olha, em Jerusalém você vai ser preso. Daí todo mundo se opôs. Falou: não, a igreja inteira. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ninguém queria deixar ele ir. Não, você não vai. O profeta falou que lá você vai ser preso. Você não vai. A igreja inteira se levantou. Sabe o que o provérbio popular diz? Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Não é. Nem sempre. Nesse caso aqui, Paulo seria preso porque Deus queria que ele fosse preso. E Paulo iria até Roma e pregar Jesus Cristo e ganhar aquela região para Jesus. É lógico que uma igreja já existia, mas Paulo seria o reforço para que Roma fosse conquistado para Deus. E agora queriam impedir ele de ir. Os crentes, a igreja. Não, você não vai, você vai ficar aqui, lá você vai ser preso. É lógico que ele diz: eu estou pronto para ser preso, para morrer pelo nome de Jesus, eu estou pronto, eu vou. E ele, sobre a pressão de uma igreja inteira, ele foi para Jerusalém, foi preso, foi julgado, não foi condenado porque havia ali, uma indecisão do júri, que no caso era o governador, e ele pede para ser julgado por César. Como ele era cidadão hebreu e romano, meio a meio, ele pede, levam ele para Roma para ser julgado em Roma. Lá ele aproveita e prega o evangelho para muita gente, até que é julgado, morto, decapitado. Mas, enfim, era essa a vontade de Deus. Ele ia pregar em Roma e ajudar a conquistar Roma para o cristianismo. Mais tarde, Roma toda se rendeu ao cristianismo. Então, quando ele recebe a profecia de que isso iria acontecer, todo mundo foi contra, todo mundo se levantou, todo mundo queria impedir. E nem sempre a opinião de todo mundo está certa. Às vezes só a sua. Porque você crê em Deus. E porque Deus te dá essa certeza. Com certeza o Espírito de Deus falou no coração dele: você vai sim. Sou eu que estou mandando. E ele ignorou todo mundo que se levantou. Então, por favor, voz do povo não é a voz de Deus, não. Nem sempre o povão está correto. Às vezes Deus fala diretamente com você. Perceba uma coisa. No vídeo passado eu mostrei que o impedimento vinha de Deus.
Mostrei um outro impedimento que vinha do diabo. E agora aparece um impedimento que vem da igreja, que não é de Deus. Não era. Era opinião pessoal do coletivo da igreja. Não, você não vai porque lá você vai morrer. Não. Mas a vontade de Deus para ele era que ele fizesse isso. Todos os discípulos morreram trabalhando porque eles pediram para Jesus. Eles pediram para que o destino de Jesus fosse semelhante ao deles. O único que não foi morto, não foi assassinado, foi João. Porque, segundo a tradição, ele foi queimado em óleo, ele não morreu. Aí ficaram com medo de matar ele, colocaram ele na ilha de Patmos para terminar a vida lá. Todos pediram o cálice de Cristo e Cristo deu. Agora o de João ele impediu, porque João tinha algo mais. Ele precisava revelar o futuro para nós. Então Jesus segurou ele, deixou na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Sabe, meus queridos, o retorno de Deus precisa de muito cuidado, muita atenção. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Não acredita em tudo que você pensa, em tudo que você sonha, em tudo que você ouve, em tudo que os outros falam, em tudo que os outros fazem. Cuidado, orai e vigiai.